Bom dia, queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 19 de março, dia de um santo muito querido e muito importante para nós católicos, dia de São José, um homem que falou pouco, mas que fez muito, principalmente ensinando o menino Jesus a trabalhar, por isso ele é padroeiro dos trabalhadores e principalmente sendo um pai, um verdadeiro esposo. E assim, São José, padroeiro das famílias, que ele possa abençoar e proteger as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para nós podermos ouvir a palavra de Deus, meditar essa palavra e, principalmente, colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão para os pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes a oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, tornar-se filho servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus subia para Jerusalém junto de seus discípulos e quando, de repente, ele vinha contando a sua história, aquilo que ele deveria passar, e isso nos chama muita atenção, porque o Senhor não estava indo para uma festa, mas ele estava indo para ser condenado à morte. Ele estava fazendo aquela caminhada para o sofrimento, para uma morte de cruz,
aonde ele iria ser zombado, flagelado, crucificado, e ele, mesmo assim, caminhava. Pensemos o seguinte: o que movia o Senhor para caminhar para a morte? Pensem em cada um de nós. Se nós soubéssemos que no final de uma caminhada nós iríamos morrer, nós faríamos de tudo para que nós pudéssemos nos livrar daquele caminho. E o Senhor vem nos mostrar que ele estava caminhando rumo à morte, conversando e ensinando aos seus discípulos que ele iria passar por todo aquele sofrimento, iria passar pela morte, morte de cruz, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas o que movia Jesus? O que movia Jesus era o amor que ele tinha por cada um de nós. Isso movia o Senhor para que ele pudesse não desviar do seu caminho, para que ele pudesse não desviar da vontade do Pai. Mas no meio do caminho, ele foi surpreendido pelas mães do filho, pela mãe do filho de Zebedeu, aonde ela, junto de seus filhos, ajoelha aos pés de Jesus, como queria fazer um pedido. E olha o pedido que ela fez: Senhor, quando tu chegar no teu reino, que o Senhor coloque um filho meu à sua direita e outro filho à sua esquerda. E o Senhor pergunta a ela, e pergunta a eles: por um acaso podereis beber do cálice que eu vou beber? O que o Senhor estava querendo falar a respeito daquilo? Qual era o cálice que o Senhor ia beber? Era a morte, e morte de cruz. E ele pergunta: por um acaso vocês podem beber desse cálice? E eles, acredito eu que achando que seria um cálice comum, disse: nós podemos beber do cálice que o Senhor vai beber. E o Senhor, já sabendo do que iria acontecer com os seus discípulos, disse: vocês realmente poderão beber do cálice que eu vou beber. Vocês também irão morrer em nome do reino de Deus. E muitos deles morreram também crucificados. E aí o Senhor diz, vocês vão morrer também, vocês vão beber do cálice que eu irei de beber. Mas ele nos dá um grande ensinamento. Vocês, se quiserem ser o primeiro, que se coloquem a serviço do próximo. Nós já falamos a respeito disso um pouco no dia de ontem, que nós precisamos, se nós quisermos estar à frente de alguma coisa, se nós quisermos chamar atenção em alguma coisa, que a gente rasgue as nossas vestes e abra o nosso coração para a caridade para com o próximo. O Senhor está indo para Jerusalém e ele vai nos dar um grande ensinamento, que é lavar os pés dos seus discípulos. Um ato de humildade, um ato de quem se coloca totalmente a serviço. Ele era verdadeiramente homem, mas era verdadeiramente Deus, e ele se colocou a serviço, lavando os pés dos seus discípulos. E ele disse e nos ensina: fazei isso também com os pequeninos, Nós somos chamados a lavar os pés uns dos outros, se nós quisermos chegar ao reino de Deus. E Deus vai saber qual é o nosso lugar, qual é o nosso merecimento, o que as obras que nós fizemos na terra, se nós vamos, qual é o lugar que nós vamos ter no reino dos céus. Hoje, dia de São José, vemos à nossa frente São José, à direita São Judas Tadeu, que conviveu com São José, pois era primo de Jesus. Vemos atrás Nossa Senhora com o menino Jesus e vemos à esquerda Santa Dulce dos Pobres, uma santa dos nossos tempos. Então vemos santos que conviveram com Jesus, passaram por dificuldades às vezes muito maiores do que nós passamos no dia de hoje, mas eles conseguiram viver a palavra de Deus. Eles se humilharam, eles se fizeram pequeno para hoje desfrutar do reino. E vemos também Santa Dulce dos Pobres, uma santa dos nossos tempos. Tanto é que nós conhecemos pessoas que conviveram com Santa Dulce dos Pobres. Um exemplo que posso dar, que muitos conhecem, era o nosso querido bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, que lidou com Santa Dulce dos Pobres. Hoje ele é
arcebispo de Fortaleza, mas ele teve a oportunidade, a honra de conviver com Santa Dulce. Então, que nós possamos ter em nossa frente um caminho de exemplo, um caminho de busca pelo reino de Deus, se fazendo pequeno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos a nossa reflexão do nosso querido Papa Francisco. Pense em São José. Pensemos em São José, que olhava por Maria e Jesus, em seus cuidados para com a família que Deus lhe havia confiado, e no olhar atento com que ele a guiou para evitar os perigos do caminho. Por isso, que saibam os pastores como estar à frente do rebanho para mostrar-lhe o caminho, no meio dele para mantê-lo unido, e atrás do rebanho para evitar que alguém fique para trás, e porque o próprio rebanho tem, por assim dizer, um bom faro para encontrar o caminho. É assim que o pastor deve mover-se. São José é um grande modelo para todos nós, em relação a como devemos proteger as pessoas em nossas vidas e cuidar delas. O que podemos aprender com seu exemplo de obediência, resignada ao chamado de Deus e sua prontidão para servir de todo o coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São José, de São Judas Tadeu e de Santa Dulce dos Pobres e de Nossa Senhora, Mãe do Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.